Numa das tuas histórias falas que foste seminarista. Querias ser padre? Não, não, mas como eu morava ao lado do seminário, e os meus amigos eram do seminário, eu morava a 50 metros do seminário, os meus amigos viviam no seminário, eu com 12 anos, os meus pensamentos iam mais para jogar a bola e divertir-me, quis ir para o seminário contra a vontade dos meus pais. Quando os meus pais começaram a gostar da ideia de ter um filho padre, saí eu. Saí, mas foi assim uma espécie de expulsão com rescisão amigável. De 3 anos, portanto dos 12 aos 15, eu mudei muito. Aos 15 já pensava em namorar. E aquilo já não batia uma coisa com a outra. Eu já tinha uma namorada. Aos 15 anos decidi sair do seminário. Eles tinham-nos mandado arrancar batatas e eu não quis arrancar batatas, fui para a escola com os meus amigos e com a minha namorada, e quando voltei o padre mandou-me embora. Mas como éramos vizinhos, decidimos fazer um acordo amigável e fiquei até ao final do tempo. Portanto, já era certo e sabia que eu ia sair nesse ano. Portanto, andei sempre ao contrário das vontades e dos desejos dos meus pais. Mas não, aos 12 anos, como te disse, gostava mais de jogar à bola, aos 15 anos já gostava mais de namorar. Portanto, eram coisas inconciliáveis, acabei por sair. Mas não fui seminarista, não me tornei missionário, porque eu andava no seminário dos missionários da Consolata, não me tornei missionário de uma forma, tornei-me missionário de outra. E a minha missão agora é outra, é informar estes cenários. Ficaste religioso ou não? Não, não, até porque eu tive felizmente a sorte de estar num seminário onde a normalidade existia, mas tornei-me bastante descrente ao longo da vida, mas muito na base daquilo que eu também vi no seminário. Isso teve a ver com as experiências pelas quais passaste, essa descrença? Não, Vanessa, explico-te muito sinceramente e talvez de uma forma muito prática e pragmática. Há coisas com as quais eu sou católico, apostólico, romano, por educação, por formação. A minha religião é o travesseiro. Eu, à noite, quando me deito na almofada, quero ter a minha cabeça tranquila. Sentir que fiz o melhor que eu pude e soube fazer, de que ajudei, de que não prejudiquei e, se o fiz, que me sujeitei a um óbvio pedido de desculpas. E é essa a minha religião. Não acredito em Deus, não acredito que haja ou que não haja. São coisas com as quais eu não perco tempo sequer, porque também se houvesse, e há momentos em que tu pensas, se há Deus, ele anda muito distraído, porque eu não consigo suportar o sofrimento, como eu te dizia, de uma criança num cenário de guerra. Ora, se há Deus, ele devia estar a proteger esse ser indefeso. Mas, bom, é a vida e eu não acredito em dogmas e sou muito prático, muito pragmático, tenho os pés muito assentes na terra e vivo com o dia-a-dia. Por isso, sou capaz de entrar numa igreja quando ela está vazia, em silêncio. É um bom local para me recolher e para fazer um exame de consciência ou uma meditação. Para ir à missa, não. Para ouvir um padre, não. Por isso, se eu quiser confessar, não tenho que contar os meus pecados a outro padre. Se eu me quiser confessar, falo diretamente com ele lá para cima. Portanto, sou muito prático e pragmático. Acho que a fé é importante para todos nós, porque convém e precisamos ter fé em alguma coisa, mas a fé num Deus é qualquer coisa com a qual eu me divorciei já há bastante tempo. Quando andavas nessa altura do seminário, já pensavas em ser jornalista? Quando é que essa ideia apareceu? Eu comecei no jornalismo por casualidade. A minha área de formação era a eletrónica. Estava na eletrónica quando na Força Aérea fui enviado para os Açores e nos Açores fui colocado na rádio da Força Aérea. E aí começou a dividir-se a minha vida entre jornalismo e eletrónica. Mais tarde, quando voltei para o continente, voltei para a Rádio Renascença, mas continuei na Força Aérea Portuguesa e continuei com um pé de cada lado, até que chegou um momento em que eu tive que escolher ou a eletrónica ou o jornalismo. E eu decidi ficar pelo jornalismo. Portanto, o jornalismo para mim começou não por uma vontade de querer ser jornalista, mas por uma casualidade
que felizmente me surgiu na vida quando eu tinha 19 anos, na Ilha Terceira, nos Açores. Também mencionaste que passaste pela rádio. Do que é que gostaste mais quando trabalhaste em rádio? Eu trabalhei em várias rádios, como te disse. Comecei na Rádio da Força Aérea, nos Açores. Comecei, portanto, enquanto estava na tropa. Depois vim para o continente, fui para a Renascença. Da Renascença fui para a Rádio Nova, quando surgiram as rádios locais. Da Rádio Nova fui para a Antena 1. E depois, já quando estava na televisão, colaborei com a Rádio Voz da América, com a BBC Rádio, com a Rádio Caracol, e mais alguma coisa que me esteja a esquecer, talvez, mas colaborei com várias rádios. O que é que eu gostei mais nas rádios? Gostei, obviamente, quando colaborei com as rádios nos cenários de guerra. Não gostei muito quando fui editor de política na Antena 1. Política, já nessa altura, também não me seduzia muito, mas o que eu gostava mesmo era de fazer reportagens onde eu pudesse pôr as pessoas a ver aquilo que eu estava a tentar contar. E a arte de poder fazer com que as pessoas, através da nossa voz, das nossas palavras, possam ver aquilo que nós estamos a relatar, é um desafio enorme. E confesso-te que já não faço rádio há muito tempo, mas é um bichinho que continua cá dentro e eu ainda não perdi a esperança de um dia poder voltar a fazer rádio. Qual é que achas que é o papel que as rádios locais têm no nosso país? Olha, eu desde 2004, de uma forma ou outra, sou o coordenador do telejornal, estive também na direção de informação, agora estou novamente também na coordenação do telejornal. A importância das rádios locais e da imprensa local é exatamente a proximidade. Enquanto que nós vamos muito pela rama, damos o macro, damos os grandes acontecimentos, mas depois não descemos ao pormenor, não descemos à proximidade. A imprensa local, as rádios locais, são fundamentais para agregar e para compor o tecido social dessas mesmas regiões. Vivem com uma enorme dificuldade, de uma forma geral. Vivem muito à custa das câmaras municipais e dos pequenos ou médios anunciantes locais. Mas o papel que desempenham nas suas zonas de influência, por vezes, se comparássemos, tornam-se mais importantes, são ainda mais fundamentais do que qualquer órgão de comunicação a nível nacional. E esses órgãos de comunicação social, os locais, deviam ser mais acarinhados e deviam ser mais intervencionados com apoios do que normalmente acontece, porque depois, quando a crise aperta, quem são os primeiros a cair são aqueles que se tornaram o elo mais fraco. E a imprensa local e as rádios locais, os jornais locais ou regionais, acabam por ter maior dificuldade de sobrevivência e depois por apresentar um serviço menos bom às suas comunidades. Não achas que, por exemplo, os grandes deviam ajudar os pequenos? Há rádios locais a fecharem, como há empresas a fechar, como há lojas de comércio a fechar. Em tempo de crise, os primeiros aí são os que são mais fracos. Também tem uma vantagem, depois ficam os mais fortes, ficam os melhores. É assim que se apura a espécie. No meio disto tudo, na água do banho, vai também o bebê. E por vezes vão também projetos que poderiam ser muito válidos, mas que pela sua falta ainda de consistência ou alguma imaturidade, acabam por não conseguir as amarras necessárias para ficar ainda no mundo dos vivos. As rádios locais muitas vezes estão associadas em cadeias de rádio. Eu trabalhava na Rádio Nova do Porto, que estava associada numa cadeia de rádios, que existem, várias rádios continuam associadas. Fortes seremos se nos juntarmos e tornar-nos muito mais fortes se assim acontecer. Caso contrário, acabarás por, se quiseres lutar por ti apenas, acabarás por encontrar um mundo de adversidades. Daí que, na verdade, tu conseguirás sobreviver e apresentar um melhor conteúdo se tu te conseguires associar a outros polos que te permitam também acesso a outros conteúdos, acesso a outras fontes de financiamento. Sendo Rádio Cartaz uma rádio na região do Ribatejo, nós temos, digamos que é uma área de touros e cavalos. E como presidente da Casa
do pessoal da RTP, também sei que tens organizado algumas corridas de touros. És um aficionado? Não, não sou. De resto, eu nunca tinha ido a uma corrida de touros, a não ser um direto que eu tinha feito para o telejornal há muitos anos. Quando me tornei presidente da Casa Pessoal, passei obrigatoriamente a ter que organizar corridas de touros para manter a tradição. Tenho, ao longo destes 2 anos, vindo a conhecer o mundo taurino. Tenho um enorme respeito por toda esta gente. Quando me perguntavas se sou um aficionado, respeito muito a Festa Brava, respeito muito esta gente, tentarei acarinhá-la sempre e enquanto puder, enquanto Presidente da Casa Pessoal, mas não sou propriamente um aficionado de ir a todas as corridas. Vou àquelas que organizamos nós enquanto Casa Pessoal, enquanto RTP e que transmitimos. Tenho um enorme respeito pelos forcados. São aqueles que me merecem mais preocupação, mais carinho e mais respeito, porque na verdade é homem para animal, mas gosto muito de uma boa lide, gosto da arte do cavalo, respeito muito esta gente que me dizia que vive desta arte. Quando se fala que as touradas deviam acabar, não nos podemos esquecer que são quase 20 milhões de euros de economia geradas por ano pelo mundo taurino, que há centenas ou milhares de famílias que vivem desta arte, que é um pedaço da cultura do nosso país, do nosso ADN, que não se pode apagar de um momento para o outro, porque na verdade não podemos deixar de pôr o dedo na ferida. Nós temos 50 pessoas à porta da praça a manifestar-se contra as corridas, temos uma praça cheia com 7 mil pessoas e 510 mil pessoas em casa a verem, como aconteceu ontem com a corrida que a RTP transmitiu. Por isso, se há coisa que eu sou sensível é para esta eterna mania de nos tornarmos reféns da ditadura das minorias. Eu isso não aceito. Se não fosses o Luís Castro, quem é que serias? Gostaria de ser piloto de caça. Se eu não fosse jornalista, gostava de ser piloto de caça, porque gosto de viver à velocidade do som, gosto de cruzar os céus, gosto de meter num avião e ir à procura de outros mundos, de outros destinos, de outras culturas, porque é assim que nós conseguimos perceber as pessoas. É ir lá, sentir, cheirar, viver com eles, para depois podermos contar. E se me perguntares porque é que eu vou porque na realidade percebi que gosto de estar onde se faz história. É onde a história acontece e poder ser testemunha desses mesmos acontecimentos e poder voltar para os contar. E isso não há dinheiro que pague. É a riqueza de um ser humano, a riqueza de um profissional que consegue conquistar tudo isto depois de ir a um cenário de guerra, depois de ver um regime a cair, ou uma tempestade, ou qualquer drama humano que, na verdade, nos torna mais humanos e mais próximos da realidade. Obrigada, Luís, pela entrevista dada. Obrigado.